Boa noite. Boa noite. Lula cumpre ordem da Justiça de Brasília, entrega passaporte e cancela viagem à África. O ex-presidente é réu num processo sobre a compra de aviões militares da Suécia. O tribunal mantém pena de 43 anos para ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Ligado ao PT, ele disse que Lula conhecia e comandava o esquema de corrupção. Pelo terceiro ano, o número de empregos com carteira assinada diminui. O total de trabalhadores registrados é o mais baixo desde 2011. Paulistanos tentam se vacinar contra a febre amarela e encontram portas fechadas. Nos postos, o aviso de que os funcionários emendaram o feriado de ontem. A Venezuela se isola ainda mais e entra em crise com a Espanha. A União Europeia condena Nicolás Maduro por expulsar embaixador espanhol. E na série São Paulo, pedaço do mundo que fecha a semana de aniversário da cidade. Na rodada pelos continentes, hoje é dia dos nossos vizinhos da América do Sul. O Jornal da Gazeta está no ar. Um morador da Zona Norte de São Paulo fez de material descartado no lixo a matéria-prima para construir a própria casa. Não é uma casa qualquer, mas a versão de um pequeno castelo feito com as próprias mãos. Em meio às casas, uma torre nada discreta chama a atenção. Aliás, todos os detalhes provam que esse sobrado não tem nada de comum. As estátuas, o formato das janelas, isso tudo do lado de fora, porque lá dentro, mais surpresas. Os quadros na parede foram todos encontrados no lixo, assim como boa parte de tudo que se vê por aqui. Aí eu venho, restauro eles tudo direitinho, meto pau, madeira. Aqui eu nunca comprei uma madeira. Aí eu pego, corto tudo para fazer tudo direitinho. Foi em 83, a fundação, comecei. Eu morei no barraco aí 12 anos. E fui fazendo lá primeiro, a estrutura lá e fui fazendo. A praia enquadrada serviu como ideia para a parte mais legal da casa, segundo o Inácio, de 7 anos. A piscina. Por quê? Porque sim. Geraldo é um mineiro de 62 anos. Aos 14, ele começou a desenhar o sonho de ter o próprio castelo. Assisti aquele filme preto e branco na televisão, falei, um dia eu vou fazer o igual. Tem fé em Deus na Senhora Aparecida. Castelo que é castelo, não pode deixar de ter uma decoração tradicional, com balaústres e também colunas estilizadas. Tudo feito com cimento, porque o Geraldo é exigente e não gosta de gesso não, viu? Ele fez tudo sozinho e colocou até o molde das próprias mãos. Luzes diferentonas, globo no estilo de discoteca e vitrais coloridos transformaram o endereço em atração no bairro Jardim Ataliba Leonel, na região de Furnas, na Zona Norte. Eu faço tudo. Você pensar, imaginar. Só não sou dentista e médico. São Paulo é construída por várias nacionalidades. Nessa semana já mostramos um pouco sobre como europeus, africanos e asiáticos influenciam a metrópole. No último dia da série São Paulo, Pedaço do Mundo, inspirada por reportagens publicadas no jornal A Gazeta em 1927, você vai ver como imigrantes da América Latina se espalham por aqui. Tá vendo o seu Alfredo dançando ali? Com 71 anos, ele sabe todos os passos e diz que é assim que mantém a saúde em dia. Aos domingos, ele se encontra com o grupo Cantuta, nesta praça no Canindé, na zona norte de São Paulo, para ensaiar uma das danças típicas bolivianas. Essa aqui se chama dança dos caporales. Seria dança dos capatazes. É uma dança trazida da África. A Feira Cantuta reúne barracas com mercadorias importadas da Bolívia. Graciela mostra tudo o que tem aqui.
Aqui que a gente segura a criança lá em Bolívia nas costas, sirve para tudo. Para ela, que vem à feira há 16 anos, o domingo é o dia de se sentir em casa. Durante a semana eu trabalho na confecção. Domingo, aqui, para mim, uma distração. O nosso último destino é na América do Sul. Faremos paradas na Bolívia e na Venezuela. A Rua Coimbra, aqui no Brás, é um reduto boliviano. Tem mercearias, lojinhas, restaurantes e as peluquerias, os salões de beleza dos latinos. Andando por aqui já dá para ouvir o espanhol e também as músicas típicas. Entra na Rua Coimbra, você está em outro país. Aqui, você é estrangeira, porque ninguém já fala aqui português, tudo é espanhol, os mesmos cartazes são em espanhol. Então, essa é uma pequena Bolívia. Seu Jorge está há 35 anos em São Paulo. Foi ele um dos primeiros bolivianos a abrir um comércio na rua. Eu vi cada banco, cada loja, cada cabeleireiro, eu vi quem abre, quem é o dono, tudo isso. Aqui no restaurante do Seu Jorge tem as famosas saltenhas, típicas bolivianas, é isso? É isso. É feito de quê? É feito mais de carne moída, tem de frango, tem também carne de porco. É um tipo de salgado boliviano, netamente boliviano. E para quem quer dar um trato no cabelo, as peluquerias são um lugar certo. Essa daqui é comandada pela Júlia, que também é boliviana. Ela sempre teve vontade de morar no Brasil. Queria sair de Bolívia porque já muito tempo trabalhando, todo mundo, quando outras pessoas vinham a trabalhar aqui, falavam que era mais melhor que em Bolívia. E o Vitor é mais um que veio para São Paulo em busca de trabalho. Ele deixou a Venezuela há 1 ano e meio. Eu cheguei aqui, passei por um monte de coisas difíceis, como todo imigrante, dormir na rua, comer, passar fome, morar em um albergue. Quando a gente não está acostumado a isso, vai ser um pouco difícil. Estou correndo atrás dos sonhos e das coisas que a gente quer, né? E o que ele quer é cantar. Eres salvaje. Cada vez que te veo bailando salvaje. Em ritmo de reggaeton, Vitor já gravou até um videoclipe na cidade que o acolheu. E São Paulo é um pedaço do mundo. Nesses 464 anos, muitos povos construíram uma cidade em que a diferença é a regra. Há 90 anos, o jornal A Gazeta revelou que ainda era curioso para muita gente. Italianos, alemães, portugueses, libaneses, japoneses e espanhóis firmavam raízes aqui. Hoje, novos imigrantes são recebidos de braços abertos em uma São Paulo cada vez mais acolhedora. O presidente Temer voltou a Brasília depois da viagem a Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial. Agora, o presidente centraliza esforços para aprovar a reforma da Previdência. Nos próximos dias, ele quer se reunir com os líderes da base governista e o núcleo político do governo para defender uma estratégia. A matéria deve ser votada em primeiro turno em 19 de fevereiro na Câmara. São necessários 308 votos. O Planalto se diz otimista, apesar da oposição afirmar que o governo ainda não tem os votos suficientes. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre negou o recurso do ex-diretor da Petrobras, ligado ao PT, Renato Duque. A 4ª sessão do TRF indeferiu o chamado embargos infringentes, tipo de recurso cabível quando a votação não é unânime. Duque foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 20 anos e 8 meses pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A defesa recorreu e Duque teve a pena mais que dobrada pelo TRF em Porto Alegre. Os desembargadores fixaram pena em 43 anos e 9 meses de reclusão. Os advogados recorreram mais uma vez e a 4ª sessão, formada por 2 turmas do tribunal e composta por 6 desembargadores, negou o recurso. Agora cabe apenas o embargo de declaração, que não tem poder de mudar a decisão condenatória. Apenas esclarecer pontos do acórdão. E este processo foi o primeiro em que Renato Duque foi condenado na Lava Jato. Depois somaram-se mais 4. No total, as penas chegam a mais de 62 anos de prisão.
Por determinação de Moro, Renato Duque deve ficar apenas 5 anos preso. Isso porque o juiz disse que ele colaborou com as investigações. O benefício, porém, está condicionado à celebração de delação premiada com o Ministério Público Federal, o que já está em negociação há meses. Atualmente, Renato Duque está preso em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele foi diretor de serviços da Petrobras e teve o nome indicado ao posto pelo PT. Em depoimento, Duque admitiu participação no esquema e acusou o ex-presidente Lula de ter pleno conhecimento da corrupção na estatal. Além do ex-diretor, o TRF manteve a condenação de outros 3 réus, entre eles Gerson Almada, ex-vice-presidente da empreiteira Ingevix. A pena dele ficou em 34 anos e 20 dias de prisão. Ele responde em liberdade, mas deve ter sentença executada logo após o julgamento de todos os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O dólar fechou a sexta-feira em queda de 0,31%, cotado a R$ 3,14. É o menor valor desde outubro do ano passado. A queda do dólar acontece por causa do resultado do julgamento do ex-presidente Lula. Os investidores reforçam a suspeita de que ele vai mesmo ficar fora da corrida eleitoral. A defesa entrega passaporte de Lula à Polícia Federal. Por determinação da Justiça, o ex-presidente está proibido de deixar o país. Cristiano Zanin chegou por volta das 10h30 da manhã na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ficou por cerca de 40 minutos lá dentro, entregou o passaporte de Lula e na saída falou com jornalistas. A defesa afirma que a apreensão do documento fere o direito constitucional de ir e vir do ex-presidente. Zanin citou que a medida só seria válida se não coubesse mais recursos à condenação, o que não é o caso. O advogado também fez críticas à atuação do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, que determinou a apreensão do passaporte, alegando que ele atuou fora de sua jurisdição e, sem citar prazos, disse que vai recorrer. Houve a entrega do passaporte, atendendo à decisão de Brasília, que nós entendemos que foi indevida. Então, nós iremos tomar as medidas legalmente cabíveis para reverter essa restrição indevida ao direito de ir e vir do ex-presidente. Ele tem o direito de viajar ao exterior. Lula embarcaria nesta sexta-feira para a Etiópia, na África, onde participaria de um evento com líderes mundiais para fazer um balanço de um outro encontro ocorrido há 5 anos sobre o problema da fome no continente africano. Segundo a defesa, esta viagem já tinha sido informada ao próprio Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre, que, segundo os advogados, não teria se oposto ao pedido. Mas agora, com a apreensão do passaporte pela Polícia Federal, a ida de Lula a este evento teve que ser cancelada. Na decisão, o juiz cita a possibilidade de fuga do ex-presidente após a condenação em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e um eventual pedido de asilo político no exterior para o petista, citando inclusive que a Etiópia não tem tratado internacional de extradição com o Brasil. O texto também determina a proibição de Lula de se ausentar do país por meios terrestres, por exemplo. O nome de Lula foi incluído no sistema de procurados e impedidos de deixar o país. As informações são acessadas pelos policiais em portos, aeroportos, fronteiras e na emissão de passaporte. Ao mandar confiscar o documento, o juiz considerou hostilidades de Lula. Disse que o ex-presidente acusa o Poder Judiciário de golpe em seu desfavor e que suas declarações militam no sentido de que não se esquiva de uma tentativa de fixar domicílio em algum outro país. A determinação de Ricardo Leite não tem relação direta com a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, porque foi tomada no âmbito da Operação Zelotes. Em Brasília, Lula é réu acusado por suposto tráfico de influência na compra de aviões militares suecos pelo governo brasileiro. A transação foi na gestão Dilma. Neste processo, Lula prestará depoimento no dia 20 de fevereiro. O presidente Lula está sereno, mas existe evidentemente a indignação de todo cidadão que passa
por uma restrição indevida dos seus direitos. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A condenação de Lula a 12 anos e um mês de cadeia carbonizou as expectativas do PT de formar uma frente de esquerda na campanha de 2018. Mesmo os aliados mais tradicionais, como o PCdoB e PDT, estão mais preocupados com o próprio futuro do que com o enorme passado criminal que Lula tem pela frente. A quarta-feira de cinzas começou mais cedo para Lula. Sua candidatura presidencial tornou-se uma ficção antes mesmo de entrar na avenida. E as águas de março trarão pelo menos mais uma condenação no caso do sítio de Atibaia. Nos subterrâneos, o PT tenta convencer velhos parceiros de que a união em torno da candidatura de Lula é necessária para evitar a criminalização da política. De fato, a Lava Jato criminalizou a banda podre da política, mas o judiciário está colocando atrás das grades corruptos que se meteram em transações políticas que visavam assaltar cofres públicos. Ou seja, a política foi criminalizada pelos criminosos e Lula se envolveu na encrenca porque quis. Antigos aliados, mesmo os cúmplices, não se sentem obrigados a pular na cova junto com ele. Lula chegará ao carnaval sem samba enredo. O lero-lero da perseguição política perdeu o prazo de validade com o placar de 3-0 no TRF4. No momento, são duas as prioridades de Lula: passar a impressão de que ainda comanda o próprio destino e não ser preso. O carnavalesco do PT logo notará que o pior tipo de solidão é a companhia de correligionários como Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias, que se dedicam a borrifar gasolina na crise. É falsa a versão de que o PT continua 100% ao lado de Lula. Em privado, um pedaço da legenda já procura a porta de incêndio e se desespera porque não encontra. Boa noite. Logo mais, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o economista Roberto Luiz Troster responde sobre o impacto no mercado brasileiro após a condenação de Lula. Hoje não é feriado, mas muita gente que tentou tomar a vacina da febre amarela encontrou um aviso dizendo que o posto de saúde estava fechado. Segundo a Secretaria Municipal, a imunização nas áreas não prioritárias vai ser retomada na segunda-feira, só para quem vai viajar para áreas de risco. Logo cedo já havia uma aglomeração em frente à UBS Humberto Pascali, em Santa Cecília. E todo mundo saiu sem vacina e sem informação. À tarde, percorremos outras unidades na região central que até semana passada constavam como pontos de vacinação. A UBS Humaitá, que fica na Bela Vista, também não abriu. Um cartaz no portão avisava que os funcionários emendaram o feriado de aniversário de São Paulo. Seu Antônio não gostou. Semana passada eu vim e disse que não tinha. Não deu 100, nem nada, voltar na quinta-feira. Quinta-feira estou vendo aí que não está. Estou vindo agora, não tem. Foi só esperar um pouco para encontrar outras pessoas atrás da imunização. Não deveria ter emendado, já que está essa febre aí da vacina, está todo mundo preocupado. Eu acho que eles deveriam ter aberto para informar. A UBS do Cambuci também está fechada hoje, mas por aqui pelo menos há mais informação. Esse cartaz diz que o recesso foi publicado no Diário Oficial do município no dia 18 de janeiro. E aqui uma informação importante, que esse posto não está aplicando doses da vacina da febre amarela, que essa área não é de alto ou médio risco de transmissão da doença e que, portanto, esta unidade terá vacinação em outras fases da campanha. O aviso pegou quem mora por perto de surpresa, porque até semana passada o posto tinha as doses. Eu não sabia que não estava vacinando, né? Então tá com pouca informação. Esse bilhete acalmou a senhora? Não, me deixou mais preocupada, porque, quer dizer, a minha referência era por aqui mesmo, agora eu não sei nem como é que eu vou fazer. Eu tenho uma casa em Santa Isabel e hoje mesmo eu soube que ali perto já teve a morte de um macaco. E como eu vou muito para lá, eu falei, deixa eu ver, né? Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde começou a fornecer doses fracionadas da vacina em 20 distritos das regiões sul e leste da cidade, consideradas prioritárias. Esses postos abriram hoje. Os moradores dessas regiões estão recebendo senhas. A partir de segunda-feira, quem não mora em uma dessas áreas, mas vai viajar para regiões de risco dentro do Brasil,
pode receber as doses fracionadas em outras 17 unidades da cidade. Haverá mais 6 locais que darão doses inteiras da vacina, entre eles o Hospital das Clínicas, mas apenas para quem comprovar viagens internacionais que exigem a imunização. A expectativa é que toda a população de São Paulo seja vacinada até maio. Todas as informações sobre a vacinação estão no site prefeitura.sp.gov.br/Covisa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da campanha foram aplicadas na capital mais de 284 mil doses da vacina padrão e fracionadas. O calor diminuiu hoje, nesta sexta-feira, por causa do tempo mais nublado. Aqui as chuvas foram pontuais, mas no litoral do estado a chuva forte e constante causou transtornos e o mar, olha, ficou bem agitado. Vamos ver como fica o tempo no fim de semana com Mariana Armentano. Como é comum nessa época do ano, faz calor por todo o país. O sol predomina, mas chove em todas as regiões. Em algumas áreas mais, outras menos. Nessas mais escuras, pode chover a qualquer hora nesse sábado. É o caso do leste paulista e leste fluminense e também desde o norte do Pará até o Mato Grosso. Vamos ver onde vai dar praia nesse sabadão? Só mesmo no Nordeste, como ali em Salvador e em Natal, onde o sol brilha forte e o calor fica na casa dos 32 graus. Em Floripa, no sul, apesar de não chover, o céu fica com muita nebulosidade e a máxima não passa dos 25 graus. E no Rio de Janeiro, pouco calor para o verão carioca. Faz 31 graus apenas por causa das chuvas a qualquer hora nesse sábado. Aqui em São Paulo, muitas nuvens continuam espalhadas sobre o litoral e a faixa leste paulista, provocando chuva ao longo do dia. Há risco de chuva volumosa no litoral norte, pelo interior o sol brilha forte, esquenta rapidamente e o tempo fica abafado, resultando em chuvas a partir da tarde, viu? A máxima vai aos 32 graus em Araçatuba e em Presidente Prudente e aos 33 em Presidente Bernardes. Na cidade de Araraquara, mais quente ainda, faz até 34 graus amanhã por lá. E no litoral teremos 27 graus à tarde, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. Mas olha, no domingo esquenta mais, viu? Essa previsão vale também aqui para a capital. Nessa madrugada teremos mínima de 19 e máxima à tarde de 27 graus com chuvas a qualquer hora. Aí no domingo a máxima vai aos 30 graus e o sol aparece mais e continua tudo muito parecido na segunda-feira. O Rio Sena transbordou e fechou parques, túneis e até uma parte do Museu do Louvre, em Paris. O piso térreo do Museu do Louvre foi fechado preventivamente para evitar inundação. Por enquanto, não há plano de deslocar obras de arte como aconteceu em 2016. O nível do Sena continua subindo e chegou a 5,5 metros na ponte de Austerlitz. O período de dezembro de 2017 a janeiro de 2018 é o mais chuvoso desde o início das medições em 1900, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia da França. No Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente Trump defendeu seu discurso nacionalista de América primeiro. Mantendo o tom protecionista, criticado por chefes de Estado como Angela Merkel e Emmanuel Macron, que defendem a globalização e uma maior integração entre as nações, Trump afirmou que os Estados Unidos apoiam o livre comércio mundial desde que ele seja justo. Em outras ocasiões, Trump já tinha criticado acordos comerciais assinados por outros governos, afirmando que eles reduziam a competitividade americana, fazendo o país perder dinheiro e limitar seu desenvolvimento. A Casa Branca recebeu uma resposta um pouco simbólica e bastante irônica depois de pedir ao Museu Guggenheim de Nova York uma obra de arte emprestada. A Casa Branca pediu emprestado o quadro Paisagem com Neve, de Van Gogh, para os aposentos de Trump. O museu negou, alegando que a pintura de Van Gogh estava sendo levada para o Guggenheim de Bilbao, na Espanha. Mas, para agradar o presidente, ofereceu uma privada de ouro, usada pelo público, que também está no acervo do museu. A obra do artista italiano Maurizio Cattelan vale $1 milhão. É comum que presidentes dos Estados Unidos peçam obras de arte para decorar a Casa Branca. Raramente os pedidos são rejeitados.
Apesar do fascínio de Trump por objetos de ouro e tudo o que possa simbolizar riqueza e opulência, não se sabe se ele vai aceitar a oferta da privada milionária. Depois da Venezuela expulsar o representante diplomático da Espanha, o governo de Madrid declarou o embaixador venezuelano persona non grata. Para Madrid, a decisão seguiu o princípio da reciprocidade na diplomacia. Ontem, a Venezuela determinou a saída em 72 horas do embaixador espanhol Jesus Silva Fernandes, em respostas às sanções de Madrid contra diversas autoridades do governo de Nicolás Maduro. A União Europeia condenou a Venezuela por expulsar o embaixador espanhol e pediu que a decisão seja revertida. Em dezembro, o governo venezuelano já tinha decidido declarar persona non grata os embaixadores do Brasil e do Canadá. Na sequência, os dois países expulsaram os embaixadores venezuelanos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A Venezuela é incapaz de gerar uma informação com cheiro de democracia. A última novidade veio do órgão eleitoral que obedece às orientações da ditadura. Ele decidiu que a oposição, se ela lançar candidatos às eleições presidenciais, que devem acontecer até o final de abril, não poderá usar a sigla MUD, o que significa Mesa da Unidade Democrática. A MUD liderou no ano passado a revolta urbana de 3 meses contra o regime. Teve a maioria dos votos para governadores e para prefeitos, mas os bolivarianos impediram que os candidatos dela fossem eleitos e depois tomassem posse. É um jogo de cartas mascadas, que também prevalecerá na eleição da chamada eleição presidencial. O ditador Nicolás Maduro vai se reeleger, é da natureza do autoritarismo. Os Estados Unidos já anunciaram que não reconhecerão os resultados dessa pseudo-eleição. É uma posição bem parecida com a do Grupo de Lima, que é um conjunto de 12 países latino-americanos, entre eles o Brasil. Esse grupo, no fundo, procura evitar uma guerra civil. Ainda com relação aos Estados Unidos, 2 senadores, um republicano e outro democrata, pediram para que Donald Trump convoque o Conselho de Segurança da ONU para discutir o colapso político e humanitário da Venezuela. E com um agravante. Os 2 senadores também acusam Nicolás Maduro de acobertar interesses do narcotráfico. Vocês querem mais? Pois aqui vai. Hoje, em Genebra, a Unicef, que é a Agência da ONU para a Infância, denunciou claros sinais de desnutrição em massa entre as crianças venezuelanas. A ditadura de Caracas não publica estatística. É difícil quantificar a fome. Não se sabe quantas crianças morrem nos hospitais por falta de remédio ou sofrem de moléstias provocadas por uma alimentação insuficiente. É por isso que Nicolás Maduro é reprovado por quase 80% dos venezuelanos. Mesmo assim, ele com certeza será reeleito. São as mágicas da matemática de uma ditadura. É assim que o mundo gira. Boa noite. Ao longo de 18 anos, o Jornal da Gazeta reservou um espaço para mostrar as várias faces de São Paulo. Na semana em que comemoramos o aniversário da cidade, vamos mostrar alguns dos melhores perfis que são a cara de São Paulo. Não é só pelo tamanho, é pela personalidade. Definir São Paulo é complexo, porque não é só pela elegância do Terraço Itália. Tem também a ginga do Pagode da 27, no extremo sul. Nem o jeito de falar é um só por aqui. As minas do rap têm um estilo. Eu tô falando que eu não sou mano, não vem me enquadrar porque nós não passa pano pra machista, pra fascista, porque a gente é rica, representa as minas, pode pá, não vem brincar, mano. O pessoal da Moca tem outro. Agora nós vamos experimentar um pedacinho de panetone. Vocês não estranham a forma como nós vamos partir esse panetone, mas é a forma mais gostosa de experimentar panetone assim. É pra falar de comida, então? Pizza, cantinas. E aqui parece que as receitas originais da Grécia ficam mais saborosas. E a noite paulistana, então? Os bares que a gente só encontra aqui. Jurubeba, Catuaba, Sassafrás. E aí vou trabalhando com harmonização. O que vai funcionar para aquele ingrediente? Desde 2010, foram mais de 150 histórias de lugares e de pessoas que fazem São Paulo ter a cara que tem. Múltipla, diversa, empreendedora, corajosa. Como diria Caetano Veloso em Sampa,
a mais completa tradução parece não ter fim, porque no meio do caos tem tanta gente que faz a diferença. Somos milhares diante de uma cidade enorme, uma das maiores do mundo. Mas é no detalhe que vemos o especial. Na Chácara Santo Antônio, no extremo sul, encontramos Sérgio Vaz, que transforma a realidade difícil em poesia. Eu sempre atravessei a ponte para ir ver cultura no centro da cidade, né? E ficar pensando, pô, por que na nossa quebrada não tem? Por que na nossa comunidade não tem? E aí sempre pensei numa forma de fazer isso para a comunidade. Ou na outra ponta da cidade, em Guaianazes, o jovem que resgata a autoestima da meninada com cortes chavosos. Chavoso é assim, é um estilo diferente. Quando você passar, a pessoa vai ver que você tá diferenciado. Então você tá chavoso. Eu cheguei bem, começa pelo corte de cabelo. E o motoboy, que se incomodou tanto de ver colegas mortos no trânsito, que virou socorrista. Eu e todos os meus colegas de trabalho, toda manhã nós colocamos a roupa do super-homem, né? E vamos para cima a favor da população. Muito bacana, muito gratificante mesmo. Gente que constrói na favela com as próprias mãos e ganha apelido de arquiteto importante, Gaudí, de Paraisópolis. Que material que o senhor usa aqui? Aqui, que vem aqui, vem tudo ferro, aí vem a tela, que é poder segurar essa massa, aí depois vem esses objetos, esses pratos, esses piros e tal. E os caras que levaram a periferia de São Paulo para o Brasil? Racionais é como se fosse a voz, entendeu? Que salvou muita gente. Gente famosa que fez dessa a sua terra fértil. Eu acho que eu fiquei a cara de São Paulo, né? Porque São Paulo é toda misturada, gente de todo canto, né? A Prefeitura de São Paulo começou hoje a transferir os moradores instalados em hotéis durante o antigo programa de Braços Abertos, que atendia dependentes químicos da região da Cracolândia, na gestão Haddad. O primeiro a ter os moradores retirados foi o Santa Maria, no centro, que foi interditado pela Coordenação de Vigilância em Saúde. Segundo a Prefeitura, os 28 dependentes químicos que faziam parte do programa vão ser transferidos para centros temporários de acolhimento, mas com vagas fixas. O trabalho faz parte de uma estratégia do programa Redenção da atual gestão, lançado em maio de 2017. A meta é oferecer tratamento e reinserção no mercado de trabalho. Segundo a Prefeitura, os hotéis têm problemas como segurança, fiações expostas, falta de limpeza e infestação de insetos. As contas externas brasileiras fecharam 2017 com um rombo de 9 bilhões e 700 milhões de dólares. Apesar do déficit ser enorme, o resultado é o melhor dos últimos 10 anos. De acordo com o Banco Central, esse é um reflexo provocado pela balança comercial que teve um superávit recorde no ano passado. O investimento estrangeiro direto ficou abaixo do previsto, na casa dos 70 bilhões e 300 milhões de dólares. Depois de 3 anos de queda, a arrecadação do governo brasileiro atingiu 1,340 bilhões de reais. Isso significa uma alta de quase 60%. De acordo com a Receita Federal, o aumento está relacionado à tributação sobre combustíveis e lançamento de refis. Brasil registra fechamento de vagas de trabalho no mês de dezembro. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, descontadas as contratações, o saldo das perdas de trabalho ficou em mais de 20 mil vagas. A indústria de transformação foi o setor que mais demitiu funcionários. O comércio liderou as contratações. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. A recessão, enfim, acabou no mercado de trabalho com carteira assinada. No ano passado, o número de pessoas com emprego formal, pelo menos, ficou estagnado. Na prática, quer dizer, no final de 2017, tinha quase tanta gente empregada com CLT quanto em 2016. Não é lá nenhuma maravilha, mas é um alívio. Em 2015 e 2016, desapareceram no total 2 milhões e 900 mil empregos com carteira. Foi uma chacina do trabalho. Vai ser melhor em 2018? Previsão em economia não é lá essas coisas, mas os mais pessimistas acham que em 2018 o número de empregos com carteira vai aumentar em pelo menos 1 milhão. Seria o melhor resultado desde 2013. O governo, claro, faz previsão mais animada. Se a economia crescer uns 3%, apareceriam então 1 milhão e 800 mil empregos com CLT. Não recupera as perdas da crise, mas enfim, seria um crescimento. No ano que passou, 2017,
Os setores que tiveram alguma recuperação do emprego formal foram a agropecuária, o comércio e os serviços. Na lanterna, ainda em recessão horrível, está o setor de construção civil, que ainda perdeu mais de 100 mil empregos formais. Outro caso de crise ainda muito ruim é o Rio de Janeiro. O estado ainda perdeu mais de 90 mil empregos com CLT no ano passado. Em resumo, quem ainda puxa a economia para baixo é a construção civil e o Rio, arruinado pelos seus dirigentes. A construção vai melhorar em 2018? Deve voltar para o azul, mas não vai crescer grande coisa. Como a gente já disse tantas vezes aqui, a construção não sobe porque os governos não têm dinheiro para fazer obra, porque os governos não conseguem repassar obras para a iniciativa privada, obras de infraestrutura, estrada, por exemplo. No caso das empresas, o investimento será pouco, porque a economia ainda cresce pouco, não precisa de novas instalações produtivas por enquanto. E no caso do setor de imóveis, ainda há muito encalhe. Além do mais, as pessoas ainda estão com medo de pegar um financiamento de casa, porque a crise foi feia e a recuperação ainda é pequena. 2017, em resumo, foi ano de estagnação. Paramos de cair. 2018 deve ser ano de algum crescimento de verdade. O primeiro desde 2013. Enfim, boa noite. Você consegue imaginar um passeio até uma cachoeira de água cristalina sem sair de dentro de São Paulo? Por incrível que pareça, é possível encontrar aqui na capital rios com água própria para banho, com belas paisagens. Água tão transparente que dá para ver as pedrinhas lá no fundo. Um rio limpo com cachoeira e tudo dentro da cidade de São Paulo. É um pouco afastado. Do Marco Zero da capital, na Praça da Sé, são mais de 56 quilômetros de percurso até chegar na região de Marcilac, no extremo da Zona Sul. Quase 2 horas de carro para finalmente enxergar este portãozinho simples, literalmente no meio do mato. A entrada do Selva SP, que é um pedacinho do paraíso do mundo da ecoaventura. A grande maioria dos bairros aqui eram grandes fazendas de carvões. E quando veio o embargo, né, que o Estado ele proibiu o corte da madeira, principalmente nessa região, então o carvão, não sendo mais atividade de remuneração, as pessoas não tinham com o que trabalhar na região. Né? Então, depois de muitos anos, que foi lá em 98 que começou-se a ideia de trabalhar, que era uma forma que já estava sendo desenvolvida no país mesmo. E era uma atividade que nós fazíamos por lazer. O nosso lazer era acampar, era vir para o rio, então a nossa atividade de brincadeira virou profissão. As árvores cresceram, formaram trilhas e lindas paisagens, como esta, com o florido Manacá da Serra. Lugar ideal para ficar igual aos irmãos Paranzini, descalços e prontos para encarar uma tirolesa. O Joaquim, de 5 anos, ainda desafiou a mãe. Não tá com medo? Não. Não? E a mamãe? Por que a mamãe não veio? Porque ela foi gostinha. Pó, 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 pó. Com tanta coragem lá no alto, as irmãs não poderiam desistir, né? Se meu irmão foi, né? Tem que ir, né? Tem que representar, né? E lá foi mesmo, todo mundo, menos a mãe, é claro. Porque eu tenho medo. Eles já foram por mim. Eles ficam muito ligados em tecnologia, brincam menos, né? Ficam muito presos em casa e a gente acha que vale a pena. Esse grupo de amigos da Zona Leste optou pelo stand-up paddle, mas antes de encontrar com o remo e a prancha, a aventura começou ao andar em parte da cachoeira. Para fazer o stand-up, que parece a atividade mais simples, além daquele monte de pedra, depois a turma passa ainda no meio da mata, que é bem trilha mesmo, com muito mato, galho, e tem que prestar bastante atenção, porque a cada momento que a gente passa, tem sim galho, é bem uma trilha no meio da mata mesmo. E lá do ladinho tá o quê? O Rio Capivari, que é onde a gente vai ver o pessoal praticando stand-up paddle. Na água, a tranquilidade. A atração principal é, sem dúvida, o Rio Capivari, um dos únicos 2 rios ainda limpos dentro da capital paulista. Bom para pular, nadar e, claro, renovar o bronzeado. Aqui é muito gostoso, aqui é um lugar bom de se curtir. É a 3ª vez que eu venho e vale a pena, gente. E para ele continuar assim, limpo e preservado, apenas 300 pessoas podem visitar o parque por dia. Quando você tem, por exemplo, um filho, quando você está criando o seu filho e você vê que dá certo, é essa satisfação. Porque aqui a gente vê a natureza se recuperando, né? E é uma coisa que vai plantando
É de geração em geração. Então você já vai criando de pequeno aquela vontade de você ver o seu bairro melhor. O juiz Sérgio Moro pediu ao Ministério Público Federal explicações sobre a morte de José Roberto Soares Vieira, que foi vice-prefeito da cidade de Ourolândia, na Bahia, entre 2012 e 2016. Ele foi assassinado a tiros no dia 18 de janeiro. José Roberto respondia à ação penal por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele tinha confessado que ajudou a desviar dinheiro da Transpetro, na Bahia, junto com o ex-diretor da empresa, José Antônio de Jesus. Os dois foram alvo da 47ª fase da Operação Lava Jato, batizada de SOTI. José Antônio de Jesus foi o principal alvo dessa fase. Ele e a família são suspeitos de negociar o recebimento de 7,5 milhões de propinas pagas por uma empresa de engenharia. Em troca dessa propina, os procuradores dizem que Jesus ajudou a NM Engenharia a firmar contratos que somaram R$ 1,5 bilhão de reais. O impacto da condenação do ex-presidente Lula sobre a economia do Brasil é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Entrevisto o economista Roberto Luiz Troster, sócio da Troster e Associados, professor da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, e consultor de empresas. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, no dia do julgamento que resultou a condenação do ex-presidente Lula, o mercado financeiro teve assim, uma reação eufórica. Chamou muita atenção o crescimento da bolsa, a queda do dólar. Que indicador foi aquele? Bom, o mercado sempre reage se está acima ou abaixo das expectativas. O mercado esperava que fosse condenado por 2-1. No momento que se viu que foi por 3-0, foi acima. A segunda coisa, o mercado esperava mais manifestações pró-Lula. Como houve menos do que o esperado, isso deu uma força para os outros candidatos. Quer dizer, Lula, que lidera as pesquisas, está mais fraco do que aparentemente as pesquisas indicam, né? Certo. Então isso dá uma sensação de euforia. Agora, foram esses dados daqui locais que pesaram mais sobre o humor do mercado naquele dia, ou também o desempenho das economias no cenário externo tiveram um efeito sobre o humor do mercado no Brasil? Tiveram. O Fundo Monetário, naquele dia, lançou um relatório, ele lança 4 relatórios por ano. 2 são atualizações, e justo naquele dia falou primeiro que o crescimento em 2017 foi melhor que o esperado. Melhorou as projeções para 2018 e disse que, por essa combinação positiva entre mercados e sistema financeiro, você poderia ainda rever isso mais para cima. Então, o mundo inteiro viu. Segundo, saiu um relatório de riscos também, mostrando que os riscos estão mais baixos, mais remotos. Tudo indica que vai ser um bom ano para o mundo. Para o Brasil, quanto mais cresce o mundo, mais aumenta a demanda de commodities, mais o Brasil exporta. Quanto mais otimistas estão, mais investem. Então, as projeções para o PIB este ano começaram em 2 e pouco, a média da Focus está 2,70, eu já estou projetando 3,5 com viés de alta. E o resultado do julgamento de Lula impacta de alguma forma essas projeções de crescimento da economia para esse ano? Eu acho que muito pouco. Eu assisti a entrevista ontem da desembargadora mostrando, quer dizer, você ainda tem recursos, você ainda pode protelar isso daí. Segundo, se o Lula não for candidato, ele cria um vácuo. Como é que esse vácuo vai ser ocupado? Ou pelo próprio PT, ou outros partidos vão ocupar esse vácuo. Segundo, assim, no curto prazo, a dinâmica da economia overshooting que você tem, você vai crescer mais de 3,5% esse ano. Isso é mais ou menos garantido. A questão, o que eu acho que é relevante, quanto que a gente vai crescer daqui a 10 anos, que é o que se chama produto potencial. E aí que entra, é muito importante, porque
propostas de governo boas que aumentem esse produto potencial induzem investimentos no curto prazo. E é interessante que o presidente Michel Temer, lá em Davos, ele estava muito à vontade e dizendo que aquele resultado do mercado financeiro aqui no Brasil, no dia do julgamento de Lula, tinha como base a confiança nas instituições nacionais. Isso é palavra para inglês ver ou, de fato, essa confiança já está permeando a mente dos investidores para que houvesse mais negócios? Então, isso em três partes. Primeiro, o mercado se ajusta na margem, que são os negócios do dia. Não é que todo mundo compra e vende posições. Então, você pode ter altos e baixos com poucos investidores. Segundo, muitos se entusiasmaram, assim, fizeram uma leitura, a esquerda, ou especificamente o PT, está mais fraco do que parece. Segundo. Terceiro e mais importante, as instituições brasileiras, apesar que a gente sempre critica, vê as limitações, são muito fortes. Todas as transições que o Brasil teve, de Reino Unido para Império, de Império para República, foram tranquilas. O Brasil é um país com instituições fortes. As instituições fiscais, para o bem ou para o mal, vêm da colônia. A coletoria da colônia chega hoje. Então, o Brasil tem instituições fortes, então acho que não é o caso de, assim, as instituições funcionam. Quer dizer, então, se historicamente as instituições são fortes, elas não interferem pontualmente nesse sobe e desce do mercado financeiro. Não. Porque elas estão lá, elas funcionam como funcionam. Temer destacou lá em Davos também que, além das instituições estáveis e fortes, a independência entre os poderes é alguma coisa que traz uma segurança jurídica. Investidores se sentem atraídos por esses aspectos? Sim, mas esses aspectos não mudaram no último ano, não mudaram, assim, mudam gradativamente. Investidores olham para rankings de competitividade empresarial. Nos rankings de competitividade empresarial, por exemplo, do Banco Mundial, que são 190 países, o Brasil está andando para trás. Saiu de 123 no relatório de 2007, foi para 125. Isso que o investidor olha. Por que uma manchete que saiu na Folha faz 3 semanas falando que 7 de cada 10 empresas novas abertas no Paraguai são de brasileiros? Quer dizer, eles produzem lá, o capital daqui, mas o emprego lá e o ônus é aqui. Quer dizer, é isso que o investidor olha, é isso que tem que trabalhar. É burocracia, é complexidade da tributação. Esse tipo de coisa é o que traz investimento. Por que estão escolhendo ir para a Argentina e não para o Brasil? É nisso que tem que se focar. Essas outras instituições funcionam e funcionam muito bem. Eu tenho ainda uma última questão sobre o impacto do julgamento de Lula e da condenação dele, porque há uma avaliação que isso esvazia o discurso antirreformista. E com a fragilização da oposição às reformas pretendidas por Temer e agora, principalmente a essa votação que está prevista para começar no próximo mês da reforma da Previdência, havendo uma fragilização nessa oposição, que isso traz um ânimo também a investidores e ao mercado financeiro. Olha, sim. Tem esse peso? Não tem um peso muito grande. Eu acho que a agenda de reformas do governo Temer é positiva, é maior que do governo Dilma, mas não é tão forte assim. Há muito mais que pode ser feito, que não depende do Congresso e não está sendo feita. Segundo, é positivo, quer dizer, nesse sentido ajuda. Mas há muito mais que pode ser feito. Mas não é significativo, não tem um peso significativo. O mundo não mudou dia 24, quer dizer, mudou tanto. Quer dizer, foi um efeito positivo, mostra, o apoio mostra que o Brasil está indo assim, para mais racionalidade econômica, mas o que mais vai contar, quer dizer, os projetos dos candidatos, que Brasil nós queremos ter em 2028? Que tipo de reformas, a questão do emprego, que
é mais importante ainda que a questão do crescimento. Esse tipo de coisa tem que ser mais olhado e mais a fundo. Bom, então nós vamos ter que esperar começar a campanha e o que é que essa gente vai propor. Tomara. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado, Elma. Boa noite. A seguir, as notícias do esporte. Santos e Palmeiras venceram de virada no Campeonato Paulista. Até já. Santos e Palmeiras venceram ontem de virada no Campeonato Paulista. Veja os gols. No Allianz Parque, o Red Bull abriu o placar na cabeçada de David aos 23 do primeiro tempo. O Palmeiras empatou ainda na primeira etapa, depois da cobrança de falta de Lucas Lima, que acabou com finalização de Thiago Santos. O volante também fez o gol da virada do Palmeiras na bola que passou por todo mundo dentro da área. Terminou Palmeiras 2, Red Bull 1. No Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta fez o primeiro diante do Santos no lance de Léo Arthur. O Santos reagiu na cabeçada de Eduardo Sacha, que tinha acabado de entrar. A virada do time da Vila veio com o chute no canto do menino Rodrigo, de apenas 17 anos. Ponte Preta 1, Santos 2. Quando você perde, como nós perdemos para o Bragantino jogando bem, a gente sabe que a vitória uma hora vai aparecer. E foi o que aconteceu hoje. Mas tem muita coisa ainda para acontecer. Está muito cedo, jogadores ainda desgastados. A gente olhar a equipe do Santos hoje para a equipe do ano passado, foram 6 mudanças. É muita coisa. Então é um trabalho praticamente do zero. O ex-atacante Varley, que defendeu o São Paulo, Palmeiras e também a seleção brasileira, foi esfaqueado na madrugada de hoje durante um assalto em João Pessoa, na Paraíba. Varley é gerente de futebol do Botafogo da Paraíba. Na madrugada, ele foi vítima de um assalto em João Pessoa e levou ao menos 2 facadas nas costas ao tentar reagir. O ex-jogador teve o celular roubado e foi socorrido no Hospital de Emergência e Trauma da capital paraibana. Segundo os médicos, o estado de saúde dele é grave. O atacante encerrou a carreira no ano passado, mas teve passagens pelo São Paulo e pelo Palmeiras. Ele também jogou pela seleção brasileira em 99 e em 2001. A decisão sobre a posse da deputada Cristiane Brasil, do PTB, deve ficar para o plenário do Supremo Tribunal Federal. A corte só deve voltar a trabalhar em fevereiro, depois do recesso do Judiciário. A posse dela no Ministério do Trabalho está suspensa por decisão provisória da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Segundo interlocutores do presidente Temer, ela deve manter a decisão e submetê-la ao plenário da corte. Cristiane Brasil foi nomeada oficialmente ministra do Trabalho no dia 4 de janeiro. Uma primeira data para a posse chegou a ser marcada para o dia 9 de janeiro, mas uma decisão da Justiça do Rio suspendeu a cerimônia. Uma última notícia. O desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, negou o pedido dos advogados do ex-presidente Lula, que queriam anular a decisão de apreensão do passaporte do ex-presidente. O magistrado entendeu que somente o Ministério Público Federal, a Polícia Federal ou outras partes do processo poderiam fazê-lo. Ontem, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal, determinou a retenção do passaporte do ex-presidente e o proibiu de sair do país. Para o juiz, a viagem que o ex-presidente faria hoje à Etiópia poderia trazer riscos para a investigação, como a fuga do país. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Um ótimo fim de semana. Boa noite e até segunda. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, saiba quais cuidados especiais seu cãozinho precisa no calor do verão.